Olá, alunos! Nessa aula de letiva, nós vamos falar sobre as dicas de interpretação de texto. A nossa eletiva é o segredo do acesso universitário. Uma das coisas mais importantes para chegar à universidade é você conseguir interpretar textos, interpretar perguntas de forma que você acerte o maior número de respostas para que você possa entrar na faculdade. E hoje eu vou estar falando com vocês algumas dicas para auxiliá-los quanto a isso. Eu preparei a aula e eu espero que vocês gostem, que ajude vocês com relação a interpretar textos. Depois vocês me contam se essas dicas realmente foram válidas quando vocês estiverem fazendo as interpretações das disciplinas oficiais. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem com o nome de algumas universidades que são sonhos de muitos alunos. A USP, a Unesp, a Unifesp, a UFTM, a UFSJ. Então, são várias universidades brasileiras que é o sonho de consumo de muitos estudantes. Eu acredito que de alguns de vocês também, a UFMG. Então, só para atiçar o gosto para ir para uma universidade. Tá, mas qual que é a importância da interpretação de texto? É um elemento chave para você entrar, para você conseguir passar no vestibular. E a interpretação de texto mostra a sua eficiência na solução dos exercícios. E não é só a interpretação de texto de língua portuguesa. A prova do vestibular, ela é mais, como que eu posso falar assim, ela é mais conteudista. Pede mais conteúdo, coisas decoradas. Já a prova do Enem é uma prova interpretativa. Então, independente da matéria, você vai ter que fazer interpretação de texto. Na matemática, se você sabe fazer a conta, mas você não consegue interpretar o problema, isso vai te ajudar? Não adianta você saber fazer a conta se você não consegue interpretar o problema. Então, a interpretação de texto é um ícone importante em todas as matérias. E além da leitura atenta, um conhecimento prévio sobre o assunto, o que seria esse conhecimento prévio? Vamos supor que o texto está falando sobre a pandemia. Então, você tem um conhecimento prévio sobre isso, te ajuda a interpretar e compreender o que o autor do texto quis dizer. Uma coisa que acontece muito são os estudantes confundirem a opinião própria com a opinião do autor. Então, quando vocês forem ler o texto, desliguem da opinião de vocês. Pensem naquilo que o autor escreveu. Então, vamos para as dicas. Algumas dicas para estudo diante dessa pandemia, o estudo de vocês em casa. Outras dicas são realmente para o dia da prova. Então, vamos para algumas. Leia o texto todo pausadamente. Isso é muito importante. Você lê o texto todo sem interromper a leitura, para você conseguir entender a tese ou a informação que está ali naquele texto. Digamos assim que é chamada de primeira leitura. É uma leitura sem pausa, sem interromper. Na 2, releia o texto e marque as palavras que não sabe o significado. Nossa, mas eu vou ler isso aqui quantas vezes vai dar tempo de fazer a prova? Você precisa ter um controle do seu tempo e não ficar tão angustiado com o tempo, tão preocupado, que isso demanda ansiedade, faz você pegar e ir mal na prova. Então, a ansiedade, o controle do coração, digamos, é muito importante. E aí, por quê? Tem palavras que você não sabe o significado.
significado e talvez elas são importantes. Então, marque elas e depois tente entender de acordo com o contexto. E rabisquem, anotem, façam anotações nas provas de vocês, porque a prova é para isso, é para rabiscar, para você sublinhar, ver o que é mais importante. Se você estiver em casa, você pode consultar o dicionário, o Google, para saber o significado de alguma palavra. Lá você tem que ter o seu conhecimento de mundo na hora do vestibular, porque você não vai ter um dicionário em mãos. Você tem ele em casa, mas na hora da prova você precisa ter o seu conhecimento, o seu repertório. Por isso é tão importante o hábito da leitura. Separe os parágrafos do texto e releia fazendo um resumo. O resumo é você pegar as ideias mais importantes. Ah, professor, como que eu sei que é mais importante? Primeiro, eu sempre falei isso para os meus alunos, assim, quando vocês estão preparando uma cola para a prova. Não adianta eu falar que nunca colou, porque sabe que isso acontece. Vocês não sabem o que é mais importante, o que o professor pode pedir? Essa regra se aplica também quando você está lendo um texto. Você finge que você está preparando uma cola. O que seria que o professor, diante daquele texto, o que ele iria pedir? Então, é uma brincadeira, mas ajuda a entender o que é mais importante e o que não é. Isso aqui é caso vocês estejam em casa. Elaborar uma pergunta para cada parágrafo e tentar responder, para você perceber o que o autor está querendo dizer. Conseguir interpretar, mas essa dica não dá para ser adaptada para um vestibular. Agora, isso aqui é importante, ó. O enunciado também requer interpretação. A pergunta, gente, é muito importante. Se vocês forem ver as alternativas, todas têm a ver com o texto. Todas. Porém, só uma responde a pergunta. Por isso que o enunciado requer interpretação. E muitas questões podem ser induzidas ao erro porque não se atentou à pergunta. Isso seja na AP, seja no vestibular, no Enem, se atentem para isso. Às vezes uma vírgula na pergunta muda o sentido. Então, se atentem a isso. Mantenha-se atualizado, que é o que eu falei do conhecimento de mundo. Saber sobre atualidades. Todo esse conhecimento de mundo vai ajudar você a pegar e interpretar. Você ter o hábito da leitura vai te ajudar. Procure a relação entre os textos. Geralmente, o maior nível de erros nas perguntas são quando tem dois textos. Aí complica, porque você vai pensar na ideia do texto 1, do texto 2, e vai gerar uma confusão na sua cabeça, fica mais difícil de resolver a pergunta. Quando aparece esse tipo de questão no Enem, geralmente é cobrada a compreensão da relação entre as ideias de um com o outro. Marque os elementos em comum que você identificar entre os textos. Isso vai ajudar na interpretação. Ou você marca o que tem em comum, ou você marca o que está opondo um ao outro, para você conseguir interpretar a pergunta e achar a resposta. Então, a marcação, a rasura, digamos, na prova é essencial para a interpretação, porque o texto geralmente não é muito longo, mas também são vários textos. A cabeça vai ficando cansada. Então, por isso que o grifar as ideias é essencial. Tenha intenção na leitura. Muitas vezes não é necessário ler o texto todo por completo para responder determinado tipo de questão. Por isso, antes de focar sua atenção no texto em si, procure no enunciado da questão o que exatamente ela quer que você identifique no material. Dessa forma, você poderá fazer uma leitura mais intencionada e focada naquilo que deseja achar.
Essa dica pode muitas vezes ser útil para poupar o tempo na prova do Enem. Isso aqui é muito importante por causa do tempo. O tempo é uma coisa que pode te prejudicar. Então, antes de você ler o texto, vê o que está perguntando. Que aí você vai ter já na intenção da sua leitura, você achar a resposta para aquela pergunta. Então, essa aula de hoje, eu preparei ela com esse objetivo, de dar dicas para vocês conseguirem passar no vestibular. Então, aqui eu coloquei algumas, leia o texto do início ao fim, marque em cada parágrafo a ideia central, que é o resumo, dúvidas, marque ou faça uma interrogação na margem da folha, muita atenção aos enunciados, recorrência e inferência, recorrer aos textos, inferir, que é deduzir. O que a gente pode deduzir? Aparece muito essa palavra inferir e a maioria não sabe o que significa isso. Então, inferir significa deduzir. Diante de uma afirmação, o que se pode inferir? O que será que ele quis dizer com isso? A interpretação de texto para concursos, as dicas também servem para concurso. O erro da recorrência e inferência são as extrapolações. Então, se atentem a isso, esse resumo da aula de hoje. E a referência bibliográfica que eu peguei foi um texto do Guilherme Cunha, 5 dicas para interpretação de texto no Enem. E a data de acesso de 16/8. Eu vou pedir para vocês, uma atividade do Google Forms, conseguir ver, analisar qual dessas dicas que eu passei hoje que vocês acham mais relevantes ou que realmente serviram para vocês em alguma atividade prática. Aí vocês escrevem lá para mim, vamos ver qual que vai ter o índice maior que eu vou fazer e depois eu vou postar no grupo o gráfico dessa atividade. Uma boa atividade e eu espero ter contribuído com alguma informação, com alguma dica que realmente o ajude na hora de fazer a prova. Bons estudos!